O estoicismo, uma escola filosófica que floresceu na Grécia Antiga e se consolidou em Roma, é um poderoso aliado na busca pela força interior. Ele nos ensina que a verdadeira força não vem da ausência de dificuldades, mas da habilidade de enfrentar as adversidades com coragem e sabedoria. A crença de que somos mais fortes do que imaginamos é um dos pilares fundamentais desta filosofia, que nos convida a refletir sobre a maneira como reagimos às circunstâncias da vida. O estoicismo nos propõe uma visão de mundo centrada na razão e na autossuficiência emocional. Filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio enfatizavam a importância de distinguir entre o que podemos controlar e o que está além do nosso domínio. Essa distinção é fundamental para compreendermos a nossa força interna. Ao focarmos nossas energias no que podemos mudar, nossas ações, reações e pensamentos, liberamos-nos do peso desnecessário da preocupação com o incontrolável. Por exemplo, ao enfrentarmos um desafio, como a perda de um emprego ou a desilusão em um relacionamento, a abordagem estoica nos encoraja a aceitar a situação como ela é. Essa aceitação não significa resignação, mas sim uma oportunidade de refletir sobre nossas reações e decisões. Em vez de nos deixarmos consumir pela tristeza ou pela raiva, podemos utilizar esses momentos como trampolins para o crescimento pessoal. O estoicismo nos ensina a transformar dificuldades em oportunidades de desenvolvimento. Um dos conceitos mais poderosos do estoicismo é a resiliência. Ser resiliente é a capacidade de se recuperar de adversidades, de se adaptar e de continuar seguindo em frente, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. No contexto estoico, essa resiliência é alimentada pela sabedoria e pela prática constante da virtude. Ao cultivarmos a paciência, a coragem e a justiça em nosso cotidiano, fortalecemos nossa capacidade de enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. Um exemplo clássico de resiliência estoica pode ser encontrado na vida de Marco Aurélio. Como imperador romano, ele enfrentou inúmeras crises, desde guerras até pandemias. Mesmo em momentos de grande pressão, ele escreveu seus pensamentos e reflexões em um diário, que mais tarde se tornaria conhecido como Meditações. Nessas páginas, Marco Aurélio não apenas expressou suas lutas internas, mas também formulou estratégias para lidar com o estresse e a incerteza, mostrando que a força muitas vezes reside na capacidade de refletir e aprender com as experiências. Para acreditar que somos mais fortes do que imaginamos, é crucial desenvolver autoconfiança e autoeficácia. O estoicismo nos convida a entender que nossas dificuldades são oportunidades para fortalecer nossa mente e nosso caráter. Através da prática diária de disciplinas estoicas, podemos cultivar uma mentalidade que valoriza o esforço e a autoconfiança. Exercícios como a meditação, a autoanálise e a visualização de cenários desafiadores nos ajudam a nos preparar mentalmente para enfrentar as adversidades. Um aspecto importante dessa prática é o exercício da negatividade, onde somos incentivados a imaginar a perda de coisas que valorizamos. Essa técnica não é uma forma de pessimismo, mas sim um meio de valorizar o que temos e de nos preparar emocionalmente para a possibilidade de mudanças. Ao fazer isso, desenvolvemos uma mentalidade mais forte e resiliente, capaz de enfrentar os altos e baixos da vida com dignidade e coragem. Outro aspecto relevante do estoicismo é a ênfase na comunidade e nas relações humanas. Embora a força interior seja algo pessoal, a conexão com os outros desempenha um papel fundamental em nosso desenvolvimento. A filosofia estoica nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas, todos enfrentamos desafios e incertezas. Ao cultivarmos relacionamentos saudáveis e significativos, podemos criar uma rede de apoio que nos ajuda a nos manter firmes em tempos difíceis. As práticas estoicas incentivam a empatia e a compaixão. Ao ajudar os outros em sua jornada, também fortalecemos nossa própria resiliência. A ideia de que somos mais fortes juntos é um princípio que ressoa profundamente na filosofia estoica. Em momentos de crise, a solidariedade e o apoio mútuo não apenas nos ajudam a superar as dificuldades, mas também nos inspiram a acreditar que somos mais capazes do que imaginamos. A crença de que somos mais fortes do que imaginamos é uma mensagem poderosa e libertadora que o estoicismo nos oferece. Ao compreender a natureza de nossas reações e ao desenvolver a resiliência, a autoconfiança e o apoio comunitário, podemos enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação.
A força interior não é apenas um atributo que alguns possuem, é uma habilidade que todos podemos cultivar. Portanto, ao olhar para os desafios que a vida nos apresenta, lembre-se de que você tem dentro de si uma força imensa esperando para ser despertada. A sabedoria estoica nos convida a acreditar que, independentemente das dificuldades, sempre há uma centelha de força pronta para brilhar. É hora de abraçar essa força e permitir que ela guie nossas ações e decisões. A profundidade do estoicismo se revela não apenas em suas práticas e ensinamentos, mas também em seu impacto duradouro na vida das pessoas. Ao nos depararmos com as lutas cotidianas, é essencial lembrar que somos capazes de mudar nossa perspectiva e, consequentemente, nossa realidade. O estoicismo nos ensina que a força não é a ausência de fraquezas, mas a habilidade de reconhecê-las e superá-las com dignidade e propósito. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é o autoconhecimento. Para que possamos acreditar em nossa força interior, precisamos primeiro entender quem somos, quais são nossos valores e o que realmente importa para nós. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, enfatizava que a introspecção é crucial para a verdadeira liberdade. A partir do momento em que nos conhecemos profundamente, podemos tomar decisões que estão alinhadas com nossa essência, em vez de reagir impulsivamente às circunstâncias externas. O autoconhecimento nos permite identificar nossas fraquezas e limitações, mas também nos ajuda a reconhecer nossas forças e habilidades. Ao praticar a autoanálise, podemos desenvolver um senso mais agudo de nossa capacidade de resiliência. Por exemplo, ao revisitar experiências passadas em que superamos desafios, podemos cultivar uma mentalidade de confiança que nos impulsiona a enfrentar novas dificuldades. No estoicismo, a virtude é considerada o bem supremo. Para os estoicos, a vida virtuosa é aquela que está alinhada com a razão e a moralidade. Cultivar virtudes como a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança não apenas nos torna pessoas melhores, mas também nos fortalece. A prática dessas virtudes em nosso dia a dia nos ajuda a enfrentar os desafios com uma perspectiva mais ampla e equilibrada. Por exemplo, a coragem é uma virtude que nos capacita a enfrentar nossos medos e incertezas. Ao cultivá-la, aprendemos que a verdadeira bravura não é a ausência de medo, mas a disposição de agir apesar dele. Isso se aplica tanto a situações cotidianas, como falar em público ou tomar decisões difíceis, quanto a crises mais profundas, como a perda de um ente querido ou o enfrentamento de doenças. A coragem nos ensina que, mesmo em meio à adversidade, podemos avançar e encontrar um significado mais profundo em nossas experiências. A aceitação é um dos princípios mais poderosos do estoicismo. Ao aceitarmos as circunstâncias da vida, conseguimos encontrar paz interior, mesmo diante do caos. Isso não significa que devemos ser passivos ou complacentes, mas sim que devemos reconhecer o que não podemos mudar e focar no que está sob nosso controle. Essa prática de aceitação nos libera do peso emocional que muitas vezes nos impede de agir. Um exemplo prático é a abordagem estoica diante de críticas ou rejeições. Em vez de deixar que a opinião dos outros nos afete, podemos aprender a aceitar as críticas como oportunidades de crescimento. Isso nos ajuda a desenvolver uma mentalidade mais robusta, onde a opinião alheia não dita nosso valor ou nossa capacidade. A transformação acontece quando utilizamos essas experiências para refletir e melhorar. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. Viver de acordo com os princípios estoicos não é uma tarefa fácil, mas é um caminho gratificante. A incorporação de práticas estoicas em nossa rotina pode ser feita de várias maneiras. A meditação diária, por exemplo, é uma prática que muitos estoicos recomendam. Dedicar alguns minutos para refletir sobre o que é realmente importante e sobre como podemos agir de maneira virtuosa em nossas interações diárias fortalece nossa mente e nossa resiliência. Além disso, o hábito de escrever um diário é uma excelente forma de praticar o estoicismo. Ao registrar nossos pensamentos, sentimentos e reações a eventos do dia, podemos observar padrões e refletir sobre como podemos melhorar.
Esse exercício de autoavaliação nos permite entender melhor nossas emoções e reações, ajudando-nos a nos tornarmos mais conscientes e fortes em nossa jornada. Um aspecto fascinante da filosofia estoica é a ideia de que nossas limitações não definem nossa força. Em vez disso, são as dificuldades que enfrentamos e como escolhemos respondê-las que moldam nosso caráter e nossa resiliência. Ao reconhecermos que todos enfrentamos desafios, podemos nos unir em nossa humanidade compartilhada e encontrar força na coletividade. O estoicismo nos encoraja a ver as limitações como oportunidades para crescimento pessoal. Quando olhamos para nossos obstáculos como parte do processo de nos tornarmos mais fortes, podemos encontrar motivação para superá-los. Essa perspectiva não apenas nos ajuda a acreditar em nossa força, mas também nos inspira a agir e fazer a diferença em nossas vidas e nas vidas dos outros. A mensagem central do estoicismo é clara: acredite que você é mais forte do que imagina. Essa crença não é apenas um mantra motivacional, mas uma verdade fundamentada na filosofia e na prática diária. Ao abraçarmos o autoconhecimento, a virtude, a aceitação e a resiliência, podemos transformar nossas vidas e enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Portanto, ao refletir sobre sua própria jornada, lembre-se de que a força não é uma qualidade inata, mas uma habilidade que todos podemos cultivar. Aplique os princípios estoicos em sua vida e veja como eles podem ajudá-lo a enfrentar as adversidades com coragem e dignidade. Você possui uma força interior que é muitas vezes subestimada, mas que, quando despertada, pode levá-lo a lugares que você nunca imaginou ser possível. É hora de acreditar em sua força e deixá-la brilhar. A força interior, conforme explorada pelo estoicismo, é uma das mais valiosas ferramentas que podemos cultivar em nossas vidas. À medida que continuamos a jornada de autodescoberta e desenvolvimento pessoal, é essencial entender que essa força não é algo que se revela de imediato, mas sim um processo contínuo de crescimento e aprendizado. O estoicismo nos ensina que, ao enfrentarmos os desafios da vida, temos a oportunidade de moldar nosso caráter e fortalecer nossa determinação. Os desafios que encontramos ao longo da vida não são meras coincidências, eles servem como catalisadores para nosso crescimento pessoal. Ao adotarmos uma mentalidade estoica, aprendemos a ver cada obstáculo como uma oportunidade disfarçada. Por exemplo, situações como uma demissão inesperada podem parecer devastadoras à primeira vista, mas a filosofia estoica nos encoraja a refletir sobre o que podemos aprender com essa experiência. Esse evento pode ser a chance de reavaliar nossas habilidades, explorar novas oportunidades de carreira ou até mesmo desenvolver novos interesses. A transformação que ocorre quando abraçamos os desafios é poderosa. Quando olhamos para as dificuldades como oportunidades de crescimento, começamos a perceber que cada experiência, boa ou ruim, contribui para nosso desenvolvimento. Essa mudança de perspectiva nos ajuda a construir resiliência e a acreditar em nossa capacidade de superação. À medida que enfrentamos e superamos esses desafios, fortalecemos nossa autoconfiança e a crença de que somos mais capazes do que imaginamos. Outro aspecto frequentemente negligenciado, mas crucial, da filosofia estoica é a prática da gratidão. O estoicismo não apenas nos ensina a aceitar o que não podemos mudar, mas também a valorizar o que temos. Cultivar um senso de gratidão nos permite apreciar as pequenas e grandes bênçãos da vida, mesmo em tempos difíceis. Ao adotarmos uma mentalidade de gratidão, criamos um espaço mental onde a força e a resiliência podem florescer. Por exemplo, ao final do dia, reserve um momento para refletir sobre 3 coisas pelas quais você é grato. Essa prática simples não apenas melhora seu bem-estar emocional, mas também muda sua perspectiva sobre as dificuldades que você pode ter enfrentado. Quando nos concentramos no que é positivo, encontramos a força necessária para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho, reforçando a ideia de que somos mais fortes do que pensamos. O estoicismo também ressalta a importância da comunidade e do apoio mútuo. Embora a força interior seja construída individualmente, o envolvimento em uma comunidade de apoio pode amplificar essa força. As interações com outras pessoas que compartilham valores semelhantes nos ajudam a reforçar nossa determinação e a troca de experiências pode servir como uma fonte de inspiração.
Participar de grupos de discussão, seja presencialmente ou online, onde os princípios estoicos são debatidos, oferece um espaço seguro para compartilhar nossas lutas e sucessos. Encontrar um mentor ou um amigo que também busca viver de acordo com os ensinamentos estoicos pode ser uma maneira poderosa de fortalecer nossa prática e nos manter motivados. A comunidade estoica nos lembra que não estamos sozinhos e que todos enfrentam suas próprias batalhas, o que pode ser um consolo significativo. Nos dias de hoje, onde a saúde mental é uma preocupação crescente, os princípios estoicos oferecem ferramentas valiosas para lidar com a ansiedade e o estresse. A prática da atenção plena, uma abordagem frequentemente associada ao estoicismo, incentiva o foco no momento presente e a aceitação de nossas emoções sem julgamento. Essa abordagem pode ser extremamente benéfica para aqueles que lutam contra a ansiedade, pois nos encoraja a observar nossos pensamentos e sentimentos sem nos deixarmos dominar por eles. Além disso, o estoicismo nos ensina a reavaliar a maneira como respondemos às circunstâncias externas. Em vez de permitir que fatores externos nos afetem profundamente, podemos aprender a regular nossas reações emocionais. Essa prática de autocontrole é fundamental para manter nossa saúde mental e nos ajuda a desenvolver uma resiliência emocional que nos fortalece diante das adversidades. A perseverança é uma virtude central no estoicismo. O filósofo Epicteto ensinava que o que importa não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao que acontece. Essa ideia nos ensina a persistir nas dificuldades, a não desistir diante dos obstáculos e a continuar avançando em direção aos nossos objetivos. A perseverança estoica é uma forma de resistência que não se baseia na crença de que tudo irá dar certo, mas sim na determinação de agir com integridade, independentemente das circunstâncias. A prática da perseverança nos ajuda a construir um caráter forte e resiliente. Quando nos comprometemos a continuar a luta, mesmo em face da adversidade, cultivamos uma força interior que nos capacita a enfrentar desafios cada vez maiores. Essa mentalidade de não desistir, de persistir em nossos esforços, mesmo quando os resultados não são imediatos, é o que nos diferencia e nos torna mais fortes a cada dia. A jornada pela força interior é um processo contínuo e enriquecedor, que nos ensina a acreditar em nossas capacidades e a abraçar as adversidades como oportunidades de crescimento. O estoicismo nos oferece uma estrutura sólida para entender e enfrentar os desafios da vida com coragem, resiliência e gratidão. Ao adotar os princípios estoicos em nossa rotina diária, podemos desenvolver uma mentalidade que não apenas nos capacita a lidar com dificuldades, mas também nos inspira a viver de maneira mais autêntica e significativa. Ao final, lembre-se de que a força que reside dentro de você é inestimável. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade para descobrir essa força e para moldar seu caráter. A filosofia estoica nos convida a acreditar que somos mais fortes do que imaginamos, e ao fazê-lo, abrimos portas para um futuro repleto de possibilidades e crescimento. Portanto, siga em frente com a certeza de que sua jornada é única e que você possui dentro de si a capacidade de superar qualquer adversidade que a vida lhe apresente. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!